E aí, meus amigos, minhas amigas, vamos falar sobre mais uma súmula aí? Eu tô querendo montar algumas aulas de exercícios, se Deus quiser aí vai dar certo, né? Exercícios de OAB, de concursos. Também tô querendo montar uma página também aí de questões para refletir o direito, meio misturado com filosofia, sociologia. Vamos ver. Aos pouquinhos aí a gente vai voltando, né? Meus amigos, hoje vamos falar então da súmula 10 do STF, tá? Súmula 10, súmula vinculante número 10, né? Súmula vinculante número 10. Vamos abrir rapidinho aí para a gente ler a súmula? Bora lá. Súmula vinculante 10. Viola a cláusula de reserva de plenário, CF artigo 97, a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Então, viola a cláusula de reserva de plenário, CF artigo 97, a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Vamos voltar aqui. Olha só, meus amigos. Vocês sabem que existem dois tipos de controle. Existe um controle que é chamado de difuso e um controle concentrado. O controle concentrado, pessoal, é aquele que você entra diretamente no STF, né? É aquele que tem os legitimados do artigo 103 da Constituição, né? É aquele controle da ADI, da ADC, da ADI por omissão, da ADPF. Pois é. O controle concentrado, você sabe que é um controle que começa no Supremo. O único objeto da ação é você discutir a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma norma, né? Ou se ela descumpriu um preceito fundamental, enfim. Então é uma ação só realizada para isso. Isso que é o controle concentrado. Também é conhecido como controle abstrato. Então, o controle concentrado ou abstrato, né, é aquele que começa no STF. Né? Toma cuidado, né, que existem sim ADIs que podem ser propostas nos tribunais de justiça, mas são outros 500 aí, não vamos nos ater a isso, ok? Agora, essa súmula, ela diz respeito ao outro controle, que é o chamado controle difuso ou concreto. O que é o controle difuso ou concreto? Pessoal, controle difuso ou concreto é aquele que se dá em qualquer processo. Só que aqui o meu objetivo não é só declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma norma. Aliás, pelo contrário. O meu objetivo aqui, eu declaro a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma norma, né? Eu estou declarando isso, mas num âmbito meramente incidental. Como assim? Olha só, tem uma ação Leandro versus José, vamos supor. O que os advogados de cada um querem? Eles querem vencer a ação. É diferente da ADI e da ADC, que só quer declarar uma constitucionalidade, uma inconstitucionalidade. Não. No controle difuso ou concreto, você tem partes bem definidas e você só alega a inconstitucionalidade como uma das suas teses, né? Você alega isso, mas o grande objeto, né, de João, de Leandro, de José, é ganhar a ação. Então é um mero incidente processual, tá? E os efeitos são diversos, né? São diferentes. Por exemplo, no controle concentrado, naquele controle concentrado, também conhecido como controle abstrato, naquele controle concentrado, você tem geralmente efeito erga omnes, né? O efeito erga omnes geralmente é ex tunc. Agora, nesse aqui da súmula no difuso, é um controle diferenciado. São duas partes que querem ganhar um processo e as partes alegam a inconstitucionalidade como uma tese, né? Ou a constitucionalidade, enfim. Aqui, pessoal, nesse controle difuso, que geralmente tem efeito interpartes, né? Tem efeito interpartes, geralmente a eficácia aí é ex nunc, não retroage, é ex nunc. Você tem uma questão interessante nesse controle, porque quando a causa sobe para o Tribunal de Justiça, existe a chamada cláusula de reserva de plenário. O que é a chamada cláusula de reserva de plenário? Essa cláusula também é conhecida como cláusula full bench, cláusula full court, né? Essa cláusula está no artigo 97. Vamos dar uma olhadinha aí rapidinho no artigo 97?
Olha o que diz o artigo 97. O artigo 97 ele diz o seguinte, ele diz assim, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Então, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Então, como é que funciona isso, pessoal? Você tem uma ação de A versus B, né? De A versus B. Joia. Quando você tem uma ação de A versus B, pode ser que alguém recorra e chegue no Tribunal de Justiça. Se eles forem analisar a inconstitucionalidade da norma, essa inconstitucionalidade ela vai ter que ser pronunciada ou pelo órgão pleno, né? Pela maioria absoluta dos membros do pleno, né? Ou do respectivo órgão especial. Tá? Ou do respectivo órgão especial. Por que, Leandro? Poxa, porque a inconstitucionalidade, né, é um assunto extremamente sério e você precisa de segurança jurídica. A grande questão aqui, pessoal, é a segurança jurídica, né? A segurança jurídica. Já pensou se cada Câmara decide, uma diz que é inconstitucional a norma, outra diz que a norma é constitucional. Ou então cada turma, né? Uma diz que é inconstitucional a norma, outra diz que é constitucional. Para evitar isso, você tem essa cláusula de reserva de plenário, também conhecida como cláusula full bench, cláusula full court, né? Existem artigos no Código de Processo Civil que também tratam disso aqui, tá? Eu vou até dar uma olhadinha rapidinho nos artigos, são 948 e 949 do Código de Processo Civil. Eles também falam dessa questão da cláusula de reserva de plenário, 948 e 949 do CPC. Esse 948 e 949, ele traz algumas regras que eu até sugiro vocês darem uma lidinha, mas eu não vou ficar falando aqui, ok? Então veja bem. Leandro, eu já entendi. Essa súmula se aplica para o controle difuso, que é aquele controle que ele não é aquele que já começa no Supremo, né? Não é aquele que o objeto é só declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma norma, não. Esse aqui as partes arguem a inconstitucionalidade, mas elas arguem essa inconstitucionalidade no seu caso concreto. Por isso que é conhecido como controle difuso ou controle concreto, né? Aí você entendeu, então, que precisa ter essa cláusula de reserva de plenário. Beleza. Meus amigos, o que diz a súmula? A súmula, se você ler de novo, vamos abrir só para ver mais uma vez, A súmula diz o seguinte, ó. Viola a cláusula de reserva de plenário, a decisão de órgão fracionário, de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Pessoal, imagina o seguinte, se você está afastando a incidência de uma norma, você teoricamente está dizendo que essa norma é inconstitucional. Até porque toda norma em regra incide e há uma presunção de constitucionalidade de normas. Não é uma presunção absoluta, mas uma presunção relativa. Né? Então você presume que toda norma que entra no ordenamento é constitucional, até porque ela sofre uma série de controles, né? Controle prévio, por exemplo, na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Né? Ela passa por um controle prévio também na questão do veto, né? Do presidente ou da sanção, depende. Então, o que acontece? Às vezes eles falavam assim, eles diziam que a norma não incidia, mas não invocavam, né? Os desembargadores, eles não invocavam essa cláusula, né? Diziam assim que a norma não incidia. Tá, mas se não incide é porque tem alguma inconstitucionalidade. Então, pessoal, lembre-se bem, quando você declara a incidência da norma, né? Quando você afasta a incidência, aplica-se também essa cláusula de reserva de plenário. Deu para entender, pessoal? Qualquer coisa aí estamos à disposição. A diquinha de sempre, né? Entrar no site do STF, se você digitar lá súmula vinculante número 10, você vai ter aí um resumo dos julgados, enfim, ou os próprios julgados na íntegra. E indico também o livro do professor Márcio André Lopes Cavalcante de súmulas, né? Que é um livro muito bom, como todos os livros dele. Beleza? Abração, até mais, satisfação em revê-los.
Fiquem com Deus.